Hello people, cabelinho pintado em casa, ó, com rena da Súria, 8 meses sem cortar, mais de um palmo. Bom, eu quero contar para vocês o que é o Papo Carreira. Esse aqui é a segunda live que eu faço, esta é a segunda live que eu faço, e é para exemplificar para vocês o que é o Papo Carreira. Durante a pandemia, eu montei com a Cristiane Takahashi uma mentoria com 4 encontros online de 1h30 para a gente falar um pouco e orientar as pessoas que querem fazer suas transições de carreira e trabalhar com propósito e trabalhar com temas de sustentabilidade, que era a maioria das perguntas que eu recebia aqui em box. Depois da mentoria, eu percebi que as pessoas precisam conhecer mais pessoas destas áreas. E aí eu mobilizei cerca de 30 dos meus contatos pessoais, que são pessoas com trajetórias muito diferentes em áreas de sustentabilidade ou que trabalham com este propósito, né? Que tenham um tema da sustentabilidade dentro das suas trajetórias profissionais. Então tem empreendedores, consultores autônomos, auditores, gente que, assim, diretores de ONG, gente que ainda está no mercado do setor privado, que trabalha em empresas de impacto, que trabalha em empresas do setor privado. Enfim, eu conversei com uma série de pessoas e convidei essas pessoas para virem contar para vocês um pouco como é que eles começaram a trabalhar nesses lugares e como é que foi a trajetória prévia, como eles se prepararam para atuar com esses temas de sustentabilidade ou para entrar nessas organizações, né? Então são trajetórias muito legais, muito inspiradoras e também vão contar os perrengues, né? Eu gostaria que vocês conhecessem a realidade que é trabalhar com este propósito, né? E aí estão abertas essas inscrições para o Papo Carreira. O primeiro vai rolar na quinta-feira, às 19h. Não é aqui no Instagram, é um evento pago. São R$40 cada evento, que vai durar 1 hora, onde o profissional vai contar essa vida dele, profissional, todos os perrengues, vai dar recomendações para vocês de como vocês podem se preparar melhor do que eles, aprender com os erros deles e tudo mais. E no final, né, na segunda parte desse encontro, vocês vão poder fazer perguntas, conhecer melhor essas pessoas, né, interagirem e criarem este tal de networking, porque uma das coisas que me fizeram mais feliz na minha vida profissional e que abriram absolutamente todas as portas que eu abri na minha vida profissional, na minha trajetória com sustentabilidade, que já tem uns 15 anos, pelo menos, foi através do networking. Então a gente precisa entender como é que a gente constrói relacionamentos, né? Não é só você adicionar uma pessoa no LinkedIn sem mandar nenhuma mensagem para ela entender por que ela te achou interessante e tudo mais. Então, construir essa rede de relacionamentos, gente, é algo muito valioso. E foi por isso que eu criei o Papo Carreira, para ajudar vocês nessa construção, para acelerar um pouquinho essa construção, já que a gente não está tendo eventos, né? Os eventos estão todos online e a gente não consegue construir esses relacionamentos assistindo uma live no YouTube. Então, por exemplo, um dos eventos onde a gente mais cria esse tipo de conexão é a Conferência Ethos. E aí, a gente vai para esse evento anual, tem mais de 2.000 pessoas que participam, basicamente para fazer network. E aí a gente perde todos os painéis que são incríveis. Então, esse ano, o que está acontecendo? O Ethos está fazendo esse evento online no YouTube. Eu tô amando, mas por outro lado, eu não estou encontrando as pessoas, eu não estou conhecendo pessoas novas. Então, o valor do Papo Carreira é aproximar vocês de profissionais que atuam nessas áreas em diferentes setores, né? Tanto empresas privadas quanto organizações do terceiro setor e também empresas de impacto. Então, esse é o valor do Sustenta o Quê?
E aí, por isso, né, eu tornei ele um evento pago, porque eu também já crio conteúdo aqui há 3 anos de forma totalmente gratuita e eu acho que a gente precisa começar a valorizar o trabalho das pessoas, né? Então, a melhor fórmula para a gente criar, eu acho que qualquer valor, qualquer serviço, qualquer produto é o ganha, ganha, ganha. Eu ganho, você ganha e a sociedade ganha, tá bom? Então vamos lá. Eu vou chamar a minha convidada, que é uma amiga que eu conheci há 15 anos atrás no MBA. E isso foi uma das coisas que eu mais guardei do meu MBA também, que foi esta rede de relacionamentos incrível. Eu jamais imaginaria que o meu MBA me traria tão duradouros. E foi o que eu realmente mais guardei do MBA, foram esses amigos queridos. E a Priscila é uma delas. Oi, Pri, Fala, Dani. tudo bem? Toda trabalhada no batom, né? Tô vendo. Batom, pintei o cabelo e coloquei. Tá linda. Tudo bem que eu tô de calça de pijama, mas ninguém. Eu tô trabalhada na chinela Havaianas, então eu acho que estamos assim, da parte para cima, tudo em ordem, né? Tipo Jornal Nacional. Tipo Jornal Nacional, não vou levantar daqui hoje. Inclusive, olha a luz que eu arrumei, menina de televisão. Tô tipo um fantasma. Dani, é a minha primeira live, eu fui me preparar para isso e passei num lugar, comprei um monte de apetrecho, fui testar os apetrechos todos e quer saber, eu vou no básico mesmo, que eu acho que o básico, a gente vai aprendendo que o básico funciona, ele dá resultado e tá tudo certo. Então, ela está debutando. Vamos ser pacientes aqui com o nervoso da minha amiga. Pri, fica calma. Eu quero que você conte primeiro. Eu falei um pouquinho do Papo Carreira, falei que a gente se conheceu lá atrás e é o maior valor que eu guardo do nosso MBA, que foi incrível para mim. Eu realmente aproveitei muito aquele MBA, mas o que eu mais guardo são os relacionamentos. É incrível ver a trajetória das pessoas nesses 15 anos. Eu nunca imaginei que a gente fosse conseguir manter, sabe? E Uhum. vários colegas que eu consigo manter, a gente troca figurinhas. Eu não sei se você sabe, assim, mas a gente tem amigo que virou presidente de, sabe, de organizações, assim. É um orgulho, é um orgulho. Tem muita gente. Eu tive colegas do MBA que trabalharam comigo por um período longo e a gente acompanha a carreira uma da outra, assim, tem vários networkings, né, que a gente vai construindo lá de trás e quantas portas, né, realmente vão abrindo para a gente, né, Dani? A importância disso a gente vai descobrindo só com o passar do tempo, né? Então, o meu pai, ele foi contato publicitário, nem sei se existe isso, mas ele vendia os espaços é, espaços publicitários, eu não lembro de qual que era a mídia, né? Mas era tipo não Uhum. lembro, era uma revista, o que que era. Mas ele sempre falou isso para mim. Ele falou isso a vida toda. É uma coisa que eu guardo muito. Acho que foi a única recomendação profissional que o meu pai me deu na vida, foi essa. E eu guardei muito, e ela é muito valiosa, muito. Eu sempre tive esse olhar para os relacionamentos, sabe? E ele falou, a Uhum. vida, ela é construída em cima disso. E aí é o que eu acabei de falar aqui, tipo, não tem nenhuma porta que foi aberta para mim. E assim, o que eu me lembro realmente mais recente né, de estar construindo essa nova rede de relacionamentos em sustentabilidade, mas assim, todas as entrevistas que eu fiz, todas as oportunidades de trabalho que eu tive foram por meio de relacionamentos, sabe? A pessoa te conhece, É. te indica, te valida, né? Assim, te referencia. E quando eu olho para trás, né, que eu trabalhei em banco, foram 17 anos, eu vejo que o meu fator de sucesso principal era esse, porque as pessoas confiavam em mim através desse relacionamento construído. Então, Uhum. eu quero muito destacar isso, porque o primeiro evento do Papo Carreira é agora na quinta-feira, né? Então, a gente tem esses 2 dias para as pessoas se inscreverem. E é isso que eu queria deixar de mensagem, que isso realmente foi algo muito importante para mim e eu estou querendo dividir com vocês, né? Foi assim, foi um trabalho de formiguinha,
né, fazer uma peregrinação em todos os eventos de sustentabilidade durante 5 anos. Todo mundo me conhecia porque eu estava em todos. E a gente não Uhum. tinha assim um número de profissionais tão grande. A gente reencontrava muita gente e aí a gente ia criando essas relações. E aí é isso que eu estou abrindo agora para as pessoas. Mas, enfim, a Pri, ela vai contar um pouco da trajetória dela e no final ela vai falar do trabalho como psicóloga também, que tem esse olhar para quem está fazendo transições, né, Pri? Então, vou deixar Legal. a Pri se apresentar, contar um pouquinho dessa trajetória dela, que é bem diferente. Ela passou por desafios diferentes ao longo da vida e setores assim diferentes. Foi empreendedora, trabalhou em organização. Então, Pri, conta um pouquinho dessa história para as pessoas te conhecerem e aí a gente vai trazendo alguns aspectos assim. Legal, Dani. Eu fui vendo a sua abertura, né? Eu entrei um pouquinho antes, vi sua abertura e você falava bastante sobre perrengues, né? Eu separei aqui alguns bons perrengues, um pouco do que eu vivi, do que me mostrou um pouco do que eu sou, né? Me trouxe muito autoconhecimento para fazer algumas escolhas ali durante a carreira. Eu vou explorar um pouquinho isso. E também o networking, eu diferente de você, não tive, né, um pouco disso em casa, né? Eu vim de um pai engenheiro, uma mãe que é secretária, os dois no mundo corporativo, mas eu ainda eu não tive, né, esse pai, né, que tinha que vender e se relacionar através do networking para mostrar. Então, vou te contar um pouquinho como é que eu aprendi, né, que networking faz toda a diferença na trajetória da gente, principalmente quando a gente tem uma carreira tão diferente, né? É, eu cresci, Dani, nessa família mais empresarial, e aí o que eu tinha dentro de casa era que essa área era uma área muito factível, muito provável, uma área muito segura, né? Eu fui aprendendo que era uma área muito segura. E aí, fazendo o curso de psicologia, eu tinha milhões de opções, né? Eu podia trabalhar na psicologia forense, na psicologia clínica, na psicologia empresarial, mas eu tinha um exemplo muito forte em casa, né? E aí acabei buscando a área empresarial. Então, desde o início, né, do meu curso de psicologia, eu pagava o curso com o meu trabalho, né? Eu tive uma realidade ali onde desde muito cedo, desde os 14 anos, não só por uma questão de necessidade, mas também de querer ter a minha independência, de ter o meu espaço, desde os 14 anos eu trabalho. Para você ter uma ideia, o meu primeiro trabalho foi voluntário. Eu tinha essa necessidade de ter o meu espaço, de contribuir, de ajudar, de olhar para as pessoas. E era um voluntário numa creche que ficava pertinho de casa. Foi meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos. Depois eu fui, né, construindo outras relações, trabalhei em locadora de vídeo, trabalhei dando aula para criança, né, e isso tudo foi me levando para uma grande corporação. Minha primeira empresa grande que eu entrei foi na Coopers em Lybrand. Eu estava no comecinho da faculdade, eu entrava no elevador e dizia, eu encontrava com a Olga Colpo. Ela é uma executiva de recursos humanos, eu me lembro muito forte dessa imagem de entrar com ela no elevador e dizer eu quero ser como ela quando eu crescer, assim, eu achava aquilo incrível, uma mulher forte, né, cheia de projetos, cheia de sonhos, de realizações, e fui, né, entrando, né, na Coopers até conseguir fazer os primeiros contatos, e dali, Dani, nasceu a minha carreira corporativa como psicóloga, né, com uma carreira totalmente focada para o corporativo, né, e eu tive algumas possibilidades, né? Que foi começar um estágio numa grande empresa. Depois da Coopers, eu fui caminhando ali mais na área administrativa. Tentei por algumas vezes ir para a área de recursos humanos, e apesar de admirar a Olga e tentar em alguns momentos conversar com ela, não consegui ir para a área de RH na Coopers. Eu dizia, não tem problema, mas eu vou conseguir em uma outra organização. E aí mandei vários currículos, comecei na área de recursos humanos numa empresa do Sebrae, fazendo revistas, fazendo treinamentos online, e dali eu consegui um caminho para trabalhar na Unilever, né? Foi minha primeira entrada no mundo corporativo RH.
Eu tive uma sorte, né, acho que se eu for detalhar muito aqui, Dani, assim, foram alguns caminhos até chegar na Cirela, né? Eu tenho um carinho muito grande pela Cirela. A Cirela fez parte da minha história por 8 anos. Eu tenho grandes, imensos amigos e que fazem parte aqui do meu networking até hoje. E eu vou te contar como é que essas construções, principalmente da Cirela, e eu tenho ainda muitos aí da Unilever, mas os mais fortes ficaram na Cirela. A Cirela é uma empresa muito dinâmica, Dani, é uma empresa assim que ela cresceu muito rápido, né? Eu entrei na Cirela, tinha 250 e poucos funcionários e quando eu saí, ela já tinha aí capital aberto, ela já tinha um crescimento para estados, eu já atendia uma área corporativa, né? E a Cirela ela te permite, Você sabe quem que é pode falar, Dani. o diretor de sustentabilidade lá? Eu acho que ele é diretor ainda de sustentabilidade, mas tem uma pessoa lá que é o Aaron Zimmerman, ele tem um sobrenome diferente. Ele era como eu posso dizer, o curador, né, assim, da associação da Alumni e do nosso curso de MBA. Uhum, E ele também coordenava o instituto, que era o braço da FIA, né, que chama IGESC, que é um instituto muito bacana, que capacita o terceiro setor com as ferramentas que a gente é capacitado lá, né, para administrar, uhum. eles capacitam o terceiro setor. Então é um curso de graça, né, assim, de graça não. Eu sei que ninguém é remunerado, mas eu acho que eles têm um custo, mas tem muita gente que patrocina o terceiro setor e tal. Enfim, é uma pessoa que era ligada à nossa formação e Uhum. depois ele entrou lá na Cirela nessa área. Você sabe que tem uma curiosidade sobre o Aron. A Cirela ela é uma empresa muito volátil e muito flexível, então é muito fácil você mudar de áreas ou ter um projeto que você acredita dentro de uma área específica, você ir lá e apresentar esse projeto e esse diretor aprovar. E aconteceu com o Aron algo muito parecido. Quando eu estava na Cirela, eu fiz um curso de empreendedor social na Artemisia. E na Artemisia você vai até o final e defende um projeto, né? E apresenta para uma banca, tem todo um grupo ali de possíveis investidores. Não era meu interesse no momento, mas meu interesse era aprender a ser uma empreendedora social. E eu tive a oportunidade de apresentar para o Aron um projeto que a gente conseguiu fazer dentro da Cirela, óbvio, né? Foi feito a muitas mãos, né? Eu só apresentei, ele achou bacana e a gente foi meio que construindo juntos. Depois ele tocou com o Rafael, com a Débora. Hoje eu nem tenho de verdade assim ideia de como é que caminha o projeto, mas era muito voltado para o público de canteiro de obras, né? Eu já trabalhava com alfabetização em canteiro de obras, era um dos projetos da universidade que eu cuidava, mas ele topou que a gente pudesse colocar ali algumas áreas de formação para esposas de funcionários de obra, para os filhos de funcionários de obras. Então a gente começou a dar aula de confeitaria para as esposas, aulas que pudessem formar, capacitar aquelas equipes lá dentro, e ele acabou colocando isso dentro do projeto, mas é um instituto enorme, que tem muito respaldo ali da Cirela, e o Aron é uma pessoa assim, não só muito instruída, né, muito capaz de fazer o que ele faz, mas ele é muito generoso, né? Ele tem muito essa questão do sentado, te ouvir, do apoiar, então ele é uma pessoa incrível. Lá tive sorte de encontrar várias pessoas, né? Enfim. Bacana saber que a gente tem mais essa ponte, Dani. E você sabe que ontem eu estava escutando uma entrevista do Marcelo Miranda, eu até postei aqui, porque eu sou muito fã dele. Ele trabalha nesse ramo de construção também, mas ele vem de uma empresa muito inovadora de Minas Gerais, que era uma empresa Uhum. familiar né, da família dele, e hoje ele lidera, né, ele é CEO de uma construtora multinacional francesa e ele estava contando quais, assim, como que foi, né, para eles parar durante a pandemia e qual é a visão dele para frente.
E ele é um cara muito inovador, assim, tem formação no Vale do Silício, muito empreendedor e tal, um cara incrível, assim, ao mesmo tempo um cara simples, né? E ele falou exatamente o valor disso que você está falando. Na área dele, assim, uma das coisas mais importantes para eles é a educação dessas pessoas, que pode promover o crescimento delas. Então, Uhum. ele não falou em nenhum momento a palavra sustentabilidade, eu acho. Não, talvez ele tenha falado uma vez essa palavra num outro contexto, mas assim, foi tão importante essa entrevista dele, sabe? Tão inspiradora, porque assim, você não precisa falar sustentabilidade, mas você pode fazer tanta coisa sem você Uhum. carimbar essa palavra que às vezes traz um sentimento de que, ai, perfeitinho, né? Sustentabilidade, está fazendo tudo certo. E não é assim. Então, esse é um projeto super importante para esse ramo, por exemplo, né? Ele não é um rótulo, né? As pessoas usam um pouco sustentabilidade como um rótulo, né, Dani? É muito mais o que você tem como propósito, né, a partir daquele projeto. É um pouco diferente, acredito nisso. Mas, Pri, conta como é que foi depois, né? Porque aí você estava nesse período. Eu não lembrava dessa informação aí de ter feito esse curso, mas já é um gancho para o que vem depois, né? Sim, sim. É, eu acho, Dani, que esse gancho tem muito a ver com eu nunca ter tido dúvidas a respeito, de ser psicóloga, né? De cuidar das pessoas, de ter esse olhar para as pessoas. Então, esse gancho, Dani, ele vai, depois de algum tempo eu aprendi isso, ele vai permeando todas as minhas escolhas, né? Todos os meus, as minhas mudanças, né? De carreira, né? Então, dentro da Cirela, Dani, eu passei 8 anos que eu digo que são intensos. Eu pude abraçar projetos que eu acreditava e conhecer pessoas incríveis. E eu tinha um projeto de ser uma executiva, né? Uma executiva da área de recursos humanos, e aí ir construindo a minha carreira não só nesse setor, porque gostei muito de trabalhar nessa área, mas também em termos de recursos humanos, né, de lidar com pessoas. O que aconteceu, Dani, com o tempo, eu fui sentindo que as perguntas diferentes tinham as mesmas respostas, né? E eu comecei a me incomodar em dar as mesmas respostas para perguntas diferentes. Quer dizer que eu já estava muito aculturada, eu já estava muito acostumada, eu já não me sentia mais desafiada naquele segmento, né? Eu olhava para tudo aquilo e eu não sentia o que eu gosto de sentir, né? O que eu tenho buscado na minha carreira, que é aquele eu duvido, né? Eu duvido que você possa fazer, eu duvido que você. É aquilo que me faz estudar, né? Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de me aprofundar nos temas, e lá já estava tudo muito igual, né? Eu, du- Eu já tinha as respostas. eu duvido que você é motoqueira. Sou das boas, Dani, daquelas motoqueiras que ficam me segurando para não passar dos 160, porque eu sou da velocidade. Apesar dessa voz calma, desse jeito tranquilo, apesar desse jeitinho de falar, eu tenho um turbilhão aqui dentro. Vamos lá. E aí, Dani, começou a me incomodar e eu dizia, né, para minha diretora na época, olha, eu preciso fazer uma mudança, mas não é uma mudança aqui dentro da empresa. Eu já quero fazer uma mudança diferente, eu quero um desafio diferente. E aí, Dani, tem um perrengue, né? Porque eu sabia que eu queria uma mudança, eu sabia que aquilo não cabia mais nos meus projetos de vida, eu sabia que não fazia mais sentido aquilo, eu olhava para o próximo passo e eu dizia, eu não quero o próximo passo, me dava um pouco de aflição pensar no próximo passo, eu não me encontrava no próximo passo. E aí, o primeiro perrengue foi ter saído de tudo isso, né? Ter pedido, né, o desligamento sem ter um plano. Eu não tinha um plano. Eu sabia que eu queria uma coisa diferente, eu sabia que eu queria empreender. Eu já tinha, né, as ferramentas que a gente vai aprendendo no MBA, né, Dani? A gente aprende a fazer planos de negócio, a gente aprende a se estruturar, a gente aprende, né, a ter mais cuidado com as coisas, mas eu não tinha um plano. Eu tinha muita vontade de mudar, mas eu não sabia muito para onde eu ia, né? Eu sabia que eu ia empreender, mas não sabia no quê.
voltei a estudar empreendedorismo social, voltei a pensar no que eu poderia fazer. Eu sou muito da hora que eu tenho dúvida, eu começo nas minhas redes de relacionamento, né? E aí eu fui descobrindo o valor do networking, Dani. Eu tenho, assim, 4 ou 5 amigos mais próximos que eu não dou um passo sem antes consultar. Não é que eu vou consultar e ouvir a resposta deles e seguir exatamente o que eles estão falando, mas eles me mostram um contraponto. Eu sou muito da pergunta, do questionamento, do e se. Eu aprendi que não dá para sair sem um plano. Né? Sair sem um plano foi kamikaze, foi passar dos 230 quilômetros por hora na moto. Né? Foi muito arriscado. Né? E aí, fazendo perguntas e conversando com as pessoas, eu fui em busca do que eu gosto, né? Eu gosto muito de doces e minha primeira empreitada na área, eu não sei se você sabe, mas antes do bistrô, eu tive uma confeitaria, eu tive uma empresa, uma franquia de cupcakes. Então, eu acho que eu fui nessa época lá, que eu tava Ah, trabalhando. na franquia. Eu acho que eu fui, era doce só. E eu não sou muito do cupcake, mas eu fui lá, Uhum. entendeu? Uhum. Foi um papo gostoso, a gente tomou um café à tarde. Oi? Eu não peguei o bistrô, eu peguei o cupcake. A gente tomou um café, pegou um doce e tal, e beleza. Bacana, Dani. Então tem mais história aí que você não conhece que eu acho que é bacana. Com a questão da franquia, vem aí uma coisa muito bacana que é a estrutura, né? Ele vem com um pacote fechado, né? Ele te mostra um pouco como é que faz, né? Como é que lida com fornecedores, ele te ensina um pouco, né? A como contratar um contador, né? Eu nunca tinha contratado um contador na minha vida. Como contratar pessoas eu não precisava, né? Eu já tinha esse know-how, então foi muito tranquilo. Inclusive, tive funcionários que vieram da empresa de cupcakes e foram até o restaurante, até o finalzinho comigo, né? O meu desafio não era a gente, mas o meu desafio era o negócio mesmo, né? Era um negócio novo, enfim. Era uma empresa de cupcakes, que não é algo brasileiro, né? Não é algo que os brasileiros gostam. Numa rua bem improvável, Era uma né? ruinha, bem na Vila Olímpia, perto do shopping, é um ponto, mas a rua ali precisa, você precisa chamar as pessoas para irem para lá. Mas no final, né, Pri? No final a gente Ela conseguiu. virou um diferencial Oi? também, né? Virou diferencial exatamente por ser numa ruazinha escondida, Dani, porque aí olhando para tudo aquilo, né, eu pensava, eu não vou desistir, né, eu já vim até aqui, né, eu já dei o primeiro passo, o negócio já está acontecendo e eu não vou desistir. E aí eu comecei a, de novo, me aprofundar na minha rede de relacionamentos, de profissionais, e aí fui fazendo muitos contatos que tinham a ver com a Cirela. Então, eu tive uma diretora, eu tinha uma diretora ali de incorporação, ela ainda está no mercado, ela hoje está ela é conselheira da Eco, né? Ela continua no mercado e eu admirava demais a Rosane, admiro até hoje a Rosane, e trouxe as 2 filhas dela para trabalhar comigo. A Gabi, que me ajudou com toda a conceituação de cardápios e tudo mais, e a Marcela, que é artista e que fez todo o paisagismo, pintou para mim o bistrô e organizou para mim a parte arquitetônica, né, do bistrô. E aí, Dani, começa como é que eu vou conceitualizar, né? E aí veio, né, muito estudo e muito engajamento com o Sebrae, muito contato com amigos, e aí um sonho de fazer algo diferente no meio da Vila Olímpia. Foi aí que eu comecei a me aprofundar no slow food, né? Eu já fazia massas de tomates orgânicos, né? Eu tinha essa questão do orgânico muito próximo, né? E aí eu falei, puxa, acho que a gente pode ampliar esse conceito do orgânico. E aí fui estudar e fui me aprofundar, né, no slow food, e nós fizemos, a gente criou o primeiro convívio slow food da Vila Olímpia.
E aí é mágico, Dani, quando você vai para esse setor, acontece uma coisa muito surpreendente, porque as pessoas vão aparecendo, né? Vai surgindo gente de toda ideia, de toda boa vontade para fazer o negócio funcionar. Então, em alguns momentos, o bistrô chamava Bai Café. Então, eu tinha, né, um paralelo, uma paixão muito grande com a bicicleta. Então, eu fiz um jogo ali com a palavra bike e café, né? E em alguns momentos ele foi um parking shower, né? A gente fez lá atrás, no finalzinho do bistrô, um banheiro, um lugar para as pessoas trocarem de roupa, poderem tomar um café da manhã com a gente. Eles iam trabalhar, porque ali é uma região de muitas empresas, e depois almoçavam com a gente, e à noite eles voltavam com a bicicleta para a gente fazer passeios de bicicleta na região. Aqui é muito perto da ciclovia, então tem esse fluxo muito intenso de bikers, assim, da galera indo trabalhar de bicicleta e tal. Essa parte eu não sabia, eu não lembrava, não sei. Inclusive, nessa época que a gente se encontrou, um dos meus colegas de trabalho era bicicleteiro aí, entendeu? Tipo, ele ia de Uhum. ficava suadaço lá na empresa, tomava um banho na pia mesmo. É, Acho que não conheceu o Bai Café, Dani. não Tinha conhecia. chuveiro, tinha toalha, tinha, enfim, era. E aí tinha o café da manhã. A gente fez um combo ali para quem, né, entrava. E eu fui, com essa história do slow food, a gente vai aproximando muitas pessoas que têm boas ideias, né? E E o bistrô foi se transformando. É muito. Oi? queria que você contasse um pouquinho o que é o slow food, porque é onde ele se conecta com essa questão que eu trago, né, de ser um profissional que trabalhou com algum tema de sustentabilidade. Legal. O Slow Food é um movimento italiano, né? E ele tem como base, Dani, trabalhar com um tipo de alimentação que é um pouco diferente. Então, ele cuida nessa alimentação de uma alimentação que tenha a ver com o sensorial, né? É o oposto do fast food, né? O fast food, você vai rapidinho, pega um pacote, come andando, chega no seu trabalho e começa a produzir. O slow food, ele oferece, também não funciona assim. A mais. O slow food vai para o contrário, Dani, ele vai para uma experiência da alimentação, né? E aí você começa a se preocupar com quais são os fornecedores que realmente conseguem te oferecer um alimento orgânico, como é que você compõe esse cardápio de forma que ele seja realmente, né, comprovadamente orgânico, como é que você apresenta o prato, né? A apresentação do prato tem que ser uma apresentação diferenciada, né? Como uma experiência, né? O comer, né? É uma experiência visual, olfativa, né? Sensorial, enfim, É para né? a pessoa E, realmente, e, na hora do almoço, fazer um break e se reenergizar, né? Se alimentar, se nutrir, né? uhum. E a gente foi muito curioso, Dani, porque junto com tudo isso, eu comecei a resgatar receitas da família. Uhum. Então, era assim, a minha tia tinha uma berinjela ao forno que era incrível. E eu dizia, tia Dalva, vem até o bistrô e ensina a minha chefe a fazer essa berinjela que é incrível. Então, a minha mãe tinha um bolo de coco maravilhoso. Então, mãe, vem até o bistrô e traz esse bolo de coco. E aí começaram a surgir outras coisas. Chegou no meu bistrô uma mocinha chamada Ana, dizendo: eu tenho uma empresa chamada Hortinha, é, eu faço hortas verticais orgânicas. Vamos fazer uma parceria? Eu dizia, bora, né? Como é que a gente começa isso? Como é que a gente estrutura? E aí eu aprendi de verdade, Dani, a toda nova parceria, a toda nova ideia, né, que a gente colocava em prática, a fazer planos de negócio, né? Fazer um negócio meio que desenhado, estruturado, realmente fazer isso mais redondo, né?
Tinha travado, Dani, voltou? Agora acho que voltou. Com Ouvi. fé. Vamos com Vamos com fé. fé, vamos junto. Vai, mas volta. É, tá tudo bem. Tudo. Eu escutei tudo. E aí, depois? Então, Dani, aí depois, o que que aconteceu? Eu comecei a me aproximar demais do Sebrae. E aí, o Sebrae, ele vem, é incrível como a gente ouve falar do Sebrae, mas a gente não sabe, né? Aqui minha intenção não é fazer uma propaganda disso, mas muitos empreendedores ficam aí batendo cabeça, né? Ficam aí patinando para fazerem seus negócios acontecerem sem conhecer algo que é muito competente, né? Então, o Sebrae me ajudou desde como certificar minha cozinha, eu tinha uma cozinha certificada, como seguir todas as regras da Anvisa e como tratar o slow food, né? Como é que eu podia adaptar realmente, oferecer uma refeição orgânica, que eu pudesse fazer aquilo com segurança. E aí, me tornando tão parceira do Sebrae, eu comecei na região, né, que faziam meio que as aulas ali junto comigo, a dar consultoria para outras pessoas que queriam abrir restaurantes, né? E aí eu comecei a perceber, Dani, que assim, ó, para fazer um bom projeto, óbvio que tem dicas que você vai pegando, você vai vendo lives, você escuta um pouco de alguém, você entra no Google, né? Dá uma pesquisada, entende um pouco como é que funciona o processo, você estuda sobre isso, mas muito, né, para empreender tá dentro da gente, né? Tá dentro do que a gente acredita que pode ser possível fazer. E aí eu comecei a descobrir que apostilas, né, a parte técnica, tem alguém que pode te ajudar e pode te dar uma consultoria, mas você que trabalha com carreira, né, Dani? A gente sabe que muita da falta de coragem tem a ver com um pouco que as pessoas vão guardando internamente, né? Elas vão guardando e dizendo, não, agora não é o momento, agora meu filho acabou de nascer, não, agora eu acabei de comprar um apartamento, não é hora de empreender, né? E muitas vezes vão deixando guardado uma vontade que é uma vontade que fica ali meio que incomodando, sabe? Eu aprendi que esse incômodo, de alguma forma, quando você olha para ela, para esse incômodo, de frente, fica mais fácil você correr o risco de enfrentar algo que para você é importante. Porque você encontra um monte de gente que diz, não vá por esse caminho, que loucura, né? Como é que você vai fazer um movimento como esse? E aí você precisa estar muito certo do que você quer para Então, poder fazer esse movimento, né? eu estou guardando aqui um gancho que eu peguei um pouquinho atrás na sua história, mas você retomou. Eu queria destacar isso, que é uma coisa que a gente tem trabalhado também muito nessa mentoria de carreira com a Cris, que é você tinha, assim, a impressão que me passa, você deve ter consciência disso, mas você tinha uma clareza muito grande sempre sobre você, o que você era capaz de fazer e tal, uma, uma autoconfiança, né? E, e muita coragem, né, Pri, dessas mudanças. Eu Uhum, acho que isso a uhum, gente pode construir também, mas eu acho que isso já estava muito em você e são características muito importantes para quem quer empreender, né? Essa audácia, uhum, essa coragem de. Não é que vai fazer tudo de sopetão, rápido, na mesma hora, mas os seus movimentos, eles trazem muito isso, né? Tipo, de seguir aquilo que você está sentindo, porque se a gente está sentindo, a intuição não é algo do além, né? É algo que uhum, junta uma série de conhecimentos da gente mesmo com coisas que a gente está vendo fora, né? E aí cria esse chamado que você está, né? Você está falando uhum. um chamado, que esse incômodo e tal. Na verdade, é a tua intuição trabalhando. Você já estudou, você está vendo, você tem você. É um monte de coisa somada, né? Uhum. É um monte de coisa somada e que a gente vai dando valor, Dani, conforme você. E aí você começa a aprender a celebrar, né? Aí comemorando um pouco.
Porque quando você está empreendendo, você está num caminho muito sozinho, né? Você não tem mais aquele time enorme, você não tem mais aquele monte de gente para opinar, para palpitar, etc. E aí cada pequena conquista que você possa celebrar, né? Que você possa comemorar com você mesmo e com quem te ajudou a crescer. E aí que tem o valor do networking, né? Porque, Dani, não fiz sozinha, né? Eu tive muita gente bacana junto comigo, né? E aí, quando você se empodera, né, do que você acredita que é possível fazer, você, inclusive, convence as pessoas de que elas conseguem te ajudar a transformar aquilo numa realidade. E não é só pedir, mas também dar para essas pessoas. É uma troca, não é só pedir, né? Não é só dizer, venha comigo, vem, me ensina aqui, me mostra que eu vou tocar. Não, tem que ter uma troca, né? Tem que ter é o ganha-ganha, tem que ser um ganha-ganha. E aí que o networking fica saudável, né, Dani? O Pri, quando você fala do conceito de slow food, eu sei que você fez essa formação na Artemisia, que é também uma organização muito conceituada, né, dentro dos negócios de impacto. Então, você já sabia o que era um negócio de impacto? Eu já sabia, Dani, o que era um negócio de impacto. Eu já acho que muito da questão do slow food veio por conta da Artemisia. Muito. Quando eu comecei a entender o que é um negócio de impacto e que sim, dá para fazer algo para atender a muita gente, né? A cuidar de muita gente, impactar muita gente, você começa a acreditar que é possível fazer dentro da sua perspectiva, dentro do seu mundo, né? E que também é grande, né, Dani? Às vezes fala, mas eu não consigo com isso atender a tantos. Não, né? O que você faz, o que você produz, o que você faz acontecer dentro do seu mundo é muito impactante, somado a várias outras atividades, né? A várias outras. Muito disso, Dani, acabou me acompanhando, inclusive, quando eu tomei a decisão por não ter mais o bistrô. É bem interessante. Porque, e aí, Criei um negócio de, assim, fui empreender, tive essa coragem, criei um negócio de impacto, que isso também é um tabu no mercado. Será que vai render? Vai fechar a conta, Uhum. já que é um negócio de impacto? Fechou a conta, né? Era bem sucedido, e depois não quero mais. É isso. E aí, Dani, e aí tem o que a gente estava conversando agora há pouco, tem muito de autoconhecimento. Eu sou daquela pessoa, daquele tipo, né, de pessoa que pega um negócio e coloca um negócio na cabeça e ela vai, eu vou até o fim, né? Enquanto não chegou ao fim, eu podia ter parado ali quando eu percebi que a loja de cupcakes não ia dar certo. Mas eu disse, não, eu já fui até aqui, né? Já que eu fui até aqui, eu vou dar mais alguns passos, eu vou entregar o que eu me propus a entregar. Então, eu tenho uma certa teimosia, uma certa persistência, uma certa, né, até implicância com aquele negócio até o negócio dar certo. E aí, quando tá rodando, Dani, me dá um negócio, né, que eu não quero mais, aí eu quero que alguém toque para mim, né? Eu quero um novo desafio, eu quero um novo frio na barriga, né? Acho que não sei se vem um pouco do ser motoqueira, né? Ou de ter sido criada numa área, né? Numa família que tinha um padrão esperado, né? E eu tinha tanto essa vontade da liberdade, do crescer, do fazer acontecer, que eu sou assim, né? Eu aprendi que eu sou assim. Eu vou até o final, que foi como eu fiz na carreira corporativa, como eu fiz, né, no bistrô. E na hora que chega no final, que ele está pronto, cadê o próximo? Manda os perrengues, manda os pepinos, que eu gosto de pepino. Os pepinos, Dani, é muito curioso quando assim tem uma lista aqui, né? Eu fiz aqui algumas coisas que eu acho que a gente acha que está acertando. Você vai por um caminho muito bacana. Quando eu fiz a parceria com o Edu, né, que me ajudou a montar um park and shower, eu conheci o Edu andando de bicicleta.
E aí, andando de bicicleta na Paulista, o Edu me chamou e me deu uma sacolinha com uma maçã e com uma garrafinha de água. E aí eu olhei para essa sacolinha e falei, Edu, por que que você me deu uma maçã e uma garrafinha de água? Eu preciso mesmo de uma maçã e garrafinha de água. Mas ele tinha uma causa grande, né? Ele tinha uma causa linda. E aí eu parei para conversar com o Edu, né? A maçã e a garrafinha de água como uma cortesia no meio da Paulista me chamou a atenção. E aí eu comecei a conversar com o Edu, a gente começou a falar, e aí eu conheci a noiva dele fazia uma formação de mindfulness, e eles na semana seguinte foram até o bistrô. Os dois foram até o bistrô. E aí eu conversando com o Edu, eu falei assim, ele falou, Pri, vamos fazer alguma coisa juntos, né? Eu acho que teve sinergia, foi bacana, a gente pensa em coisas parecidas, vamos fazer uma coisa juntos? E aí eu falei, Edu, vamos. Aí a gente começou a desenhar, começamos a fazer o plano de negócio, e aí o Edu, eu investi uma parte, o Edu investiu outra, e a gente montou o parking shower, a gente montou chuveiros com lugar para estacionar a bicicleta, e ele tinha um escritório dele lá, né? A noiva usava também com alguma coisa para mindfulness, mas o Edu que ficava lá, né? E ele colocou o sonho dele em ação, né? O sonho dele para acontecer. E eu fiquei muito feliz por aquele período que o negócio estava acontecendo. Só que o negócio, Dani, não rendia nem para mim nem para ele, porque a gente foi descobrindo que depois que a gente começou esse movimento, muitas empresas começaram a colocar chuveiro dentro do prédio. E aí as pessoas não iam parar no bistrô para tomar um banho, para trocar de roupa, para depois irem trabalhar, né? E aí depois de 5 meses a gente teve que desfazer. E aí, assim, perrengue triste, Dani, porque assim, tinha nascido de um encantamento, né, no meio do caminho, a gente via sinergia, a gente tinha um propósito bacana, combinava, né, a bicicleta com café da manhã, slow food, combinava tudo, né, tinha tudo para dar certo. Não deu, Dani, não deu. Então, assim, Tem tem perrengue. alguns, né? Hã? Tem Que perrengue. perrengue, que perrengue. Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta específica sobre esses desafios das transições que a Pri fez, pode mandar aqui nessa caixinha que tem uma interrogação. Mas assim, não veio nenhuma pergunta, mas vamos lá. Eu acho que é interessante colocar se tem algum outro perrengue, porque mostrar que assim, não é tudo lindo, porque quando você fala parece que é tudo muito lindo, que a energia flui, tudo dá certo, mas a gente sabe que tem as pedras e tudo depende de como é que você olha para essas pedras, né? Para esses desafios do meio do caminho. Então, eu acho que sim, podemos falar um pouquinho mais desse perrengue e também de recomendações, né, Pri? Porque como você tem feito um trabalho também terapêutico com várias pessoas, de orientação para quem está nessa coisa de como é que eu faço essa transição e agora tá tudo mudando tão rápido, a gente está num contexto ainda de crise muito forte, a gente tem, inclusive, tem eu estava escutando outro webinar ontem com o diretor do Sistema B, e ele estava falando. Eu não sei até onde as pessoas vão conseguir manter esses valores tão fortes que a gente luta para construir, porque a gente tem uma perspectiva de ter 25%, quer dizer, um quarto da população desempregada. Então, a precarização já está na lei, né? A lei permite que você precarize o trabalhador e tal. Então, como é que você tem, como psicóloga, orientado as pessoas para esse momento? Então, acho que pode ter um pouco mais de perrengue, a gente tem 15 minutos, e de repente dar algumas recomendações como psicóloga mesmo, né? Dani, eu quero contar um perrengue que eu anotei aqui que tem a ver com isso que você acabou de falar, né? Quando eu saí da Cirela, né, foi em junho de 2012, eu tinha acabado de ler Nietzsche inteiro. Vixe, Maria. Vixe Maria. E aí, Dani, Nietzsche mexeu demais comigo, né? Nietzsche me colocou à prova em várias coisas. Ele é muito provocativo, né? Ele dizia algo do tipo: se você tiver que viver de novo a mesma vida, e de novo, e de novo, e de novo, como é que você vai se sentir, né? Como é que você vai se sentir passando por tudo isso de novo?
né? Primeiro me vem um sentimento Errou. de gratidão, né? Por tudo que eu tinha passado até julho de 2012, né? Porque é óbvio que a cada escolha, né? A cada momento, você está certo de que aquela é a melhor escolha. Porém, quando eu me coloquei olhando para tudo isso, Dani, e pensando que eu teria que passar por tudo de novo e reviver aquilo 3, 4, 5 vezes, me deu angústia. Foi aí o sinal que na minha, né, no meu interior, foi aí que acendeu a luz amarela, né? Foi aí que eu disse, puxa, sou grata por tudo que eu passei até aqui, por tudo que eu aprendi, foi tudo incrível, mas eu não sei se eu queria fazer de novo. Eu tenho chance de mudar daqui para frente. Eu tenho a chance, e sou só eu que posso fazer isso. Só eu que posso mudar essa história daqui para frente. E aí, Dani, até te contando uma coisa pessoal, e que tem a ver um pouco com esse perrengue, Nietzsche mexeu comigo não só na área da profissão, né? Eu desfiz um casamento de 14 anos naquela mesma época. Então é sem chão, sabe? É sem chão, sem profissão, sem, né? Então você tem que se reconstruir de um lugar que você fala assim, cara, e agora, né? O que eu faço, né? Então, um grande perrengue que eu gosto de. Acho que travou, Dani. Tô, Dani. Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Então tá bom, voltou. Eu gosto de dividir esse vazio, né? Porque quando você decide realmente mudar de carreira e você sabe que você tem que mudar, que você tem que empreender, etc, etc, até você achar qual que é a engrenagem para dar o primeiro passo, demora um pouco, né? Demora um pouco, mas se você tiver imbuído, né, de toda aquela certeza de que o que você estava vivendo não faz realmente mais sentido, né, olhando como se você tivesse que passar por aquilo de novo, vira a chave, vira a chave. Eu E é tenho, um perrengue, Dani, você parece que não vai conseguir respirar, você parece que não vai conseguir dar conta daquilo. eu E tenho como é que eu encontro? Por onde que é o caminho? Eu tenho que falar isso, porque quando eu recebi esse convite do banco para trabalhar com sustentabilidade e tal, foi quando a gente estava no MBA, né? Aí eu fui morar junto com meu namorado. E quando a gente se separou, foi esse mesmo sentimento, né? Foi muito tempo matutando realmente de que eu não queria, de que não era o que eu queria, eu não queria estar vivendo aquele cotidiano que eu estava vivendo, né? E hoje eu tenho uma clareza muito grande de que a minha maior felicidade ela está na minha vida cotidiana, muito mais do que Uhum. a viagem de sonho que eu fiz uma vez na vida e tal. É na minha, sabe, essas pequenas coisas do dia a dia são as que mais me nutrem. E eu não queria, então eu tive essa separação e depois eu tive essa grande mudança que foi sair do banco e vir para o mercado. Eu sei bem o que você está falando. Mais uma coincidência, Dani, assim, e é isso, né, o que você está dizendo. Você está imbuída de muitas certezas, né? Você sabe que aquilo que você tem que fazer, mas na hora que você termina e que você vai dar o próximo passo, dá medo, né? Dá muito medo, né? Como é que você se reconstrói? Como é que isso se reorganiza? É um baita de um perrengue, né? É um baita de um perrengue. Demora um tempo para a gente se recuperar, mas depois também a gente sente orgulho da gente mesma, né? Muito orgulho Uhum. de tipo, putz, eu fiz isso, assim, tipo, eu dei esse passo, né? E Dani, eu vou te confidencializar e talvez com você aconteça a mesma coisa, né? Eu acho que quem já esteve, né, na escuridão, né, nessa angústia tão grande, nesse medo tão grande, consegue com mais propriedade ajudar quem está passando por isso, porque você valida, né? Você valida de verdade o que o outro está passando, o que o outro está sentindo, e você consegue
de verdade se colocar no lugar do outro e entender o que ele está sentindo e ajudar ele a sair dali, né? Eu até hoje, toda vez que eu vejo um casal se separando, às vezes eu sou amiga do homem ali da relação, que eu tenho muitos casais hétero ainda, né? Mas assim, eu vou no outro, eu vou na mulher pra saber como que ela tá. Tipo, eu acabo virando amiga da mulher, porque eu falo, cara, é uma situação que realmente é isso. É uma empatia mais verdadeira quando você já viveu, né? Porque você sabe como Uhum, dói aquilo, né? E as dificuldades todas, né? Daquele momento. uhum. Já aconteceu muitas vezes comigo isso, de eu ir lá e mandar mensagem para a pessoa, assim. Toda vez que um casal se separa, é como se eu sinto aquilo, assim. É. E a mesma coisa acontece, Dani, você também fez boas mudanças de carreira, né? Também acontece quando alguém te diz, eu quero mudar de carreira, né? Você consegue se colocar exatamente no lugar daquela pessoa e ajudar com perguntas, né? Ajudar com questionamentos, a essa pessoa a encontrar o que para ela é relevante, é importante, né? Então, nada melhor do que você ter passado por isso para, de verdade, né? Conseguir ter empatia, né? Pelo que o outro está passando. E aí, como que você tem orientado as pessoas para esse momento, Pri? O que você está trazendo, assim, de suporte? Dani, eu acho que tem uma questão que é bastante importante, que é conhecer a história dessa pessoa, né? Eu sei que o fato de eu ter vindo de pais corporativos me fez ter algumas verdades que eu fui desconstruindo, né? E o porquê das minhas escolhas, né? E assim como eu olho por porquê das escolhas de quem eu atendo, tem muito, diz muito, ressoa muito o que aquela pessoa é, né? Então, é investigativa, em autoconhecimento, é trazendo à tona o que aquela pessoa tem de mais forte, né? É, eu te diria, Dani, é assim, é fácil ler e se aprofundar numa nova área, num novo desafio. Difícil é enfrentar o medo. Mais difícil é enfrentar de verdade o medo de dar o primeiro passo. E eu vou te contar, Dani, você sabe do que eu estou falando, né? Eu sei que você sabe do que eu estou falando. Quando você dá o primeiro passo, eu não quero ser aqui muito pisciana, que eu sou do signo de peixes, né? Eu dou uma viajada de vez em quando. Mas depois que você dá o primeiro passo, Dani, as coisas começam a se abrir, a acontecer, a encaixar. Incrível, né? E eu vejo isso não só na minha história, mas eu vejo em histórias de várias pessoas que eu atendo, que eu acompanho, que eu torço por, né? As coisas começam a montar. Então, é nesse sentido, viu, que eu percebo que a gente consegue ajudar o outro, né? Entender. Eu não sei se ela está aqui, mas tem uma pessoa que fez a mentoria com a gente em maio, não, em junho, né, que foi, e aí ela fez a primeira turma da mentoria, e ela tem uns planos, e ela tava sofrendo muito, mas ao mesmo tempo, ela estava com um dilema muito grande, porque a área que ela trabalhava era em corporação, e a coisa tá bombando durante a pandemia de um jeito inimaginável. Então, ela tinha uma pressão enorme, assim, era uma vida inferno, porque trabalha quase que 20 horas por dia, sei lá quanto, horrível, assim, em um ambiente ruim, mesmo online, mesmo tudo virtual. E ela estava num dilema muito grande de dar esse primeiro passo que envolvia assim muitos desafios, inclusive uma perda de valor financeiro ali nesse primeiro momento e que pode atrasar um pouquinho os outros sonhos dela, sabe assim? Então, assim, aí a gente fez uma conversa muito nesse sentido, né? E o que eu sentia realmente era isso, era muito medo, sendo que é uma pessoa que já carrega um caminhão de problemas e com esse medo, né? Bom, Pri, a gente tem 1 minuto e 40 segundos. Então, eu acho que valeu muito, né? Pelo número de pessoas que está aparecendo para mim aqui, foi muito bacana. Acho que as pessoas viram um pouco do valor que é a gente conhecer essas histórias e aprender um pouco,
né? Não é fazer igual, mas é como você disse, Uhum. né? Os seus amigos que apoiaram sempre. É muito legal a gente ter essa troca quando a gente precisa tomar decisões. Eu também faço isso Uhum. muito e queria te agradecer. Queria que as pessoas que estão aqui soubessem, né? Quem for assistir, que a Pri faz esses atendimentos individuais, né, Pri? De dar esse suporte psicológico. Não sei se você quer falar mais alguma coisa sobre isso e já te agradeço demais. Acho que foi muito gostoso. Dani, foi incrível, né? Acho que foi um network